Bem-vindo, meus amados irmãos e ouvintes, nesse programa da Igreja Batista Primeira em Vila Barcelos. Sou o pastor Klaus e nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus em assuntos de extrema importância nos dias de hoje, sob o título Venha a mim. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35 a 40, nós lemos o seguinte: Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Amém. Este é o assunto mais importante, talvez mais discutido nos dias de hoje, é que há vida depois da morte. Há centenas de respostas para isso, mas nenhuma delas com uma garantia. Enquanto que a proposta da Bíblia, ela vem com uma garantia. A própria morte e ressurreição de Cristo Jesus que falou estas palavras. Ele estava falando com os seus discípulos sobre pão da vida, a necessidade básica que nós precisamos para viver. E viver não apenas aqui, mas viver eternamente. Viver para sempre com Deus. E por isso que ele disse aos seus discípulos que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Você já foi a Jesus? Pensemos um pouco em algumas coisas. Quando Jesus viveu neste mundo, ele convidava as pessoas para virem a ele. E ainda faz hoje, através da sua própria palavra. Mas o que ele e seu Pai no céu têm, de que precisamos? Você sabe? Você precisa de alguma coisa? De que você precisa? Realmente, são 5 as coisas que nós precisamos e que o mundo de hoje realmente não dá. Algumas coisas pode até parecer que dê, mas não dá. Vejamos, as 5 coisas são propósito de vida, consolo no seu sentimento, sabedoria nas decisões, força para resistir e persistir, e vida abundante, ou seja, a alegria permanente, felicidade permanente por conta dessa garantia. Vamos ver um pouco cada uma dessas coisas, e eu gostaria que você, prezado espectador, considerasse cada ponto desses. Salvação. Esse, na realidade, é a palavra-chave de tudo isto. Jesus é o único caminho para recebermos perdão do pecado e a promessa do céu. Qual é? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3,15. Crer em Jesus não é meramente uma questão de religião. Não. Muito longe disso. Crer em Jesus é estabelecer um relacionamento com alguém que está vivo. Está vivo porque ressurgiu. Isso comunica conosco através do seu Espírito Santo. Por isso que diz que todo aquele que nele crê em Jesus tenha a vida eterna. Bom, quando diz a palavra que nós teríamos a vida eterna, então nós sabemos aquilo que temos. Só não sabemos aquilo que não temos. Mas se eu tenho alguma coisa e tenho certeza disso, então eu posso viver baseado nisso. Eu sei as coisas que eu tenho, mas o que eu não tenho? Ou o que alguém me promete, será que eu vou ter?
Será que vai ser do jeito que foi prometido? Esse questionamento hoje, por isso a gente faz tantos documentos e assina com garantia, regarantias e não sei o quê, e ainda assim nem sempre sai exatamente certo. Bem, você pode dizer a mesma coisa de Jesus. Só que Jesus, ele mesmo é a garantia. O fato dele ter morrido para nos perdoar, perdoando, nos morreu, e ressuscitou para que pudéssemos ter a vida eterna. Por isso que ele mesmo pode dizer, no último dia da vida, ele nos ressuscitaria. E esta certeza, ela se planta no coração e na mente e muda completamente o aspecto das coisas. Mas vamos ver esse propósito, esse consolo, essa sabedoria, essa vida abundante, essa força para viver. Propósito. Nós devemos entregar todo o nosso coração, a alma e a mente e a força para seguir Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. Seguir a Jesus como seguir a qualquer pessoa. Você segue um ídolo, você segue um artista, você segue um filósofo, você segue um jogador de futebol, você segue alguém que você admira, que você adora, e ainda assim você tem decepções. Mas seguir a Jesus não há decepções. Pelo contrário, ele nos dá propósito de vida. E isso é fantástico, porque sem um propósito de vida nós não resistimos por muito tempo. Nós não sentiríamos capazes de resistir a muitas tempestades. Por isso que tantas vezes, quando alguém se desilude com um filósofo, muda para outro. Quando alguém se desilude com um religioso, muda para outro. Porque o mundo é feito de desilusões. Por que é feito de desilusões? Porque o que nos é dado, vendido, apresentado, não tem a garantia de Deus que criou e sustenta todas as coisas em Cristo Jesus. Então, propósito de vida. Propósito de vida nos dá o que precisamos para prosseguir. Consolo. Quem nos dá verdadeiramente consolo? Alguém que fala algumas palavras no ouvido? Não. Consolo. Nós devemos, nessa luta ou na dor, dependendo do que a gente enfrenta, diz assim, Deus de toda a consolação nos conforta em toda a nossa tribulação. Você está enfrentando um problema, a coisa vira de cabeça para baixo, a coisa destrambelha toda, mas, como diz a palavra lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, Deus de toda a consolação nos conforta em toda a nossa tribulação. Isso é uma experiência real, isso é uma experiência fantástica. Quando eu tenho um propósito de vida baseado em Cristo Jesus, e eu prossigo andando, e vou à frente, e encontro um problema, eu tropeço, caio, me desiludo, ou há uma dor, alguém, consolo, vem no coração, vem na alma. E não há nenhum ser humano, não há nenhum remédio que possa dar consolo, conforto na alma. Por isso que as pessoas entram em depressão e vão procurar conforto nas drogas, nas bebidas. Por quê? Para apagar a mente. Não, com Cristo é o contrário. Eu não apago a mente, pelo contrário, ela se ativa mais ainda. Meu propósito se firma e o consolo que eu preciso no meu coração, na minha alma, vem de Deus. E isso ninguém pode dar, a não ser Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos um propósito, e nesse propósito, viver, vamos enfrentar situações, nessas situações, chamadas tribulações, nós vamos ter consolo. Como decidir os rumos da vida? Sabedoria é o que precisamos. Sabedoria não é alguma coisa que você lê nos livros. Aquilo é informação. Sabedoria não é alguma capacidade especial que você tenha para realizar alguma coisa. Não. Isso é capacitação natural, é inteligência. Sabedoria você vê em
qualquer nível cultural, educacional e social econômico. Sabedoria não é reservada para os bem informados, bem estudados, não. Nem reservada para os pobrinhos, também não. A sabedoria, ela vem ao ser humano, que alguns chamam de experiência da vida. Mas, na realidade, sabedoria não é só a experiência da vida. Sabedoria é você saber decidir diante de um fato para o qual humanamente não há solução. Um exemplo da própria Bíblia, Salomão. O rei Salomão estava diante de uma situação que hoje em dia a ciência com a tecnologia teria uma maneira de resolver. Mas duas mulheres se degladiando por causa de um bebê. Esse bebê foi raptado de uma mulher, da mãe que lhe deu à luz, para uma outra. E aconteceu a discussão, isso veio diante do rei Salomão. E o rei Salomão olhou aquela situação e disse: muito bem, pegou o bebê, segurou pelas pernas, pegou uma espada, vou partir ao meio, cada um fica com a metade. A mãe gritou: não, eu prefiro que fique inteiro vivo com ela. Assim, Salomão soube quem é realmente a mãe e deu o bebê para a mãe e castigou a que raptou o bebê. Isso é sabedoria. Se você não encontra no livro, decida assim ou assado. Não. Isso é uma capacidade de olhar para dentro do problema e, sob a mão de Deus, saber como conduzir. Sabedoria é isso. Isso não se aprende, você ganha de Deus. Diz assim: sabedoria, precisamos mais do que a nossa própria sabedoria ou inteligência para tomar decisões. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á concedida abundantemente, sem medida. Sabedoria vem do alto. Então, é uma outra coisa que a gente precisa para decidir os rumos nas encruzilhadas da vida, o que fazer. A quarta coisa que vem de Deus, além do propósito de vida, do consolo nas tribulações, da sabedoria para decidir nas encruzilhadas da vida qual rumo a seguir, vem a força. A força que nos dá resistência e persistência. Quando estamos cansados, quando já não temos mais recursos físicos em nós mesmos, até mesmo emocionais. Salmo 39, versículo 11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. Sim, em Cristo Jesus, nós temos uma coisa muito interessante. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse alívio renova as nossas forças, nos dá novo ânimo. Já o salmista sabia disso, e o Senhor dá força ao seu povo. Então, mais um convite para você crer em Cristo Jesus, entregar a tua vida nele, porque a força real para resistir às intempéries da vida vem do alto, vem de Deus em Cristo Jesus. E, finalmente, tudo o que nós queremos, e isso está sujeito a várias interpretações, é vida abundante. O que é vida abundante? É aquela que eu posso ter recursos e fazer o que eu quero, descansar, esbanjar, sem esquentar a cabeça? Não, isso não é vida abundante. Vida abundante é aquela vida em que você é capaz de produzir e dar. Você tem em abundância e isso flui para os outros. A plenitude de vida, ela é encontrada em um relacionamento pessoal com Jesus. Nós juntos com Jesus, conversando e dialogando, aquilo que chamamos de oração. Porque diz assim, João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ninguém que ainda não conhece Cristo Jesus sabe o que realmente é vida abundante. É você estando em cima ou estando por baixo, estando com dificuldade ou com facilidade, você sempre tem algo dentro de você que você possa dar. Nem sempre é material. Às vezes é um apoio, às vezes é um abraço, às vezes uma ajuda, às vezes uma palavra de sabedoria, que vem do alto. Isso é vida abundante.
flui de dentro, de fora de você para os outros. É claro, nem todos vão se agradar disso, porque vai despertar até mesmo inveja em outros. Mas nada pode se fazer contra isso. Jesus sofreu isso. Nós vamos sofrer pela mesma razão. Então, Jesus, esse que é o alvo da vida, é o que todos nós devemos abraçar pela fé. Diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, se nós vamos a Jesus, nós não somos rechaçados, nós somos recebidos, tal qual estamos. Jesus não olha os nossos problemas, ele sabe qual é o problema humano, melhor do que qualquer um de nós. Então, venha a Jesus. Vinde a mim, diz Jesus, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. O convite é esse. Venha a Jesus e você terá propósito de vida, você terá consolo, você terá sabedoria, você terá força e você terá vida abundante. Essas 5 coisas que o mundo não pode dar a ninguém. Só Deus em Cristo Jesus. Então, fica assim para você. Jesus nos convida a vir a Ele para termos vida, termos paz interior. Venha, Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por ter vindo até nós, revelar, Deus Pai, mostrar a nós o caminho e abrir as portas dos céus para nós. Sabemos que ninguém que vem a Ti ou que vai a Ti será recusado, mas sim será recebido com um grande abraço. Obrigado por isso, Senhor. Senhor, aqueles que ouvem hoje, dá ao coração aquela certeza da Tua presença. Se te buscarem a Ti, com fé, crendo que Tu és real, eles vão perceber e Tu, Senhor, vai se revelar a Ele. Graças a Ti, Senhor. Obrigado por isso. Abençoa o Teu povo, rogamos-te. Jogue as bênçãos sobre cada um e fortaleça, Senhor, os que estão lutando. Dê esperança àqueles que estão em lutas e quase desesperando. Mas, Senhor, Tu és a força, Tu és o consolo, Tu és o propósito, Tu és a sabedoria, Tu és a vida abundante para nós. Muito obrigado, Senhor. Louvado sejas Tu, Senhor. Amém. Creia em Cristo e serás salvo e terás uma nova vida. Deus te abençoe.